Fala galera, beleza? Hoje eu quero trazer um investimento no exterior que não pode, em hipótese alguma, faltar na sua carteira de investimentos, beleza? Eu tô falando aí do REIT Wealth Income. Gente, esse REIT, ele é espetacular e absolutamente gigante, tá? A gente tá falando de um REIT que atua aí no subsetor de retail, né? Já comentei em outros vídeos aqui no canal com vocês que esse setor especificamente atua, né, na área de varejo, né, de lojas de varejo. A gente vê aqui até algumas redes que fazem parte aí do portfólio desse REIT. A gente tá falando aí de Sainsbury, Walmart, Starbucks, 7-Eleven, Dollar Tree. Gente, são muitas empresas de extrema qualidade. Inclusive, a maior parte das empresas, elas inclusive possuem capital aberto, né? Então são empresas aí extremamente consagradas já, que são inquilinos desse REIT. Só para vocês terem noção da qualidade dele. E a gente está falando de um REIT que possui mais de 11 mil imóveis. Se a gente fosse somar aí todos os imóveis de todos os fundos imobiliários do Brasil, eu acho que não chega na metade do que esse REIT possui. Tá? Mas até mesmo para o padrão americano, a gente está falando de um REIT muito grande. Não são todos que possuem tantos imóveis como esse REIT possui. Claro, vários outros REITs possuem aí 7 mil, 8 mil, 9 mil imóveis, mas 11 mil realmente é algo que chama atenção, beleza? Lembrando sempre que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, é tão somente aí uma apresentação de um investimento que, na minha opinião, não pode faltar na carteira de todo investidor que busca alocar parte do seu patrimônio no exterior, beleza? Sem mais delongas, vamos conhecer aí as principais características, os indicadores e o portfólio do Wealth Income. Primeiro, importante dizer, o ticker dele é o O, né? Bem simples de memorizar, aí só uma letrinha. O market cap dele é algo que realmente assusta, né? Colossal, 44 bi de dólar. Pessoal, isso aqui é muito dinheiro, tá? O valor de mercado dele realmente é algo que espanta, né? Inclusive, ele representa aí 53% do setor de retail. Ou seja, mais da metade do setor de retail é dominado pelo Wealth Income. Gente, isso aqui realmente é muito grande. Inclusive, separei aqui para vocês verificarem a proporção em relação aos outros REITs desse setor. Então vejam só que pro segundo colocado já existe uma margem muito grande de tamanho, né? Lembrando que aqui a gente está falando do market cap. Então vejo que realmente é um REIT que domina o seu setor. Descendo aqui para a gente verificar um pouquinho mais as características, vejam só a questão do preço, né? Ele teve seu IPO lá em 94, ou seja, eu nasci em 95, então desde 1994 esse REIT já é negociado na Bolsa Americana. Percebam que ele tem um crescimento aí vertiginoso, né, exponencial, a gente pode até dizer. A valorização dele realmente foi colossal. Hoje ele está sendo avaliado aí em 66,85 dólares. Aqui embaixo a gente tem um gráfico também de dividendos. Veja que ele não só valorizou, como ele também paga excelentes dividendos. Desde 1994 pagando dividendos recorrentes e crescentes. Olha só que incrível, né, esse gráfico. Ele é tão lindo que não dá nem vontade de sair dessa tela aqui, porque realmente, né, dividendos crescentes é algo que realmente enche os olhos. O dividend yield dele está em 4,46%, muito legal, muito bacana. Não se enganem, tá? A gente tem o costume de comparar com os fundos aqui do Brasil que pagam aí 1% ao mês, né? 12% ao ano, 13%, 14%. Mas nos Estados Unidos não é assim, tá? Sobretudo nesses fundos já consagrados, já com histórico positivo, crescente, etc. Então, assim, lá nos Estados Unidos, a inflação tem um histórico muito baixo, assim como a taxa de juros também tem. Então é natural que um yield de 4, 5% seja extremamente expressivo, tá? Se a gente for comparar aqui o crescimento, né, a expectativa é que nos próximos 3 anos haja um crescimento de 3,2%, assim como nos próximos 5 anos também. Isso é bem interessante. O payout dele está em torno de 77%, é algo realmente saudável, né, pro REIT. Lembrando que ele é obrigado a distribuir 90% do seu lucro, porém, eu já vou falar para vocês ali no Fundamentei que existem algumas diferenças, né? Por exemplo, a gente tem que se basear no FFO dele, ou seja, a receita proveniente das operações dele, né, dos aluguéis que ele possui, não necessariamente do lucro que ele aferiu, beleza? Aqui a gente tem um yield comparado a alguns benchmarks, então a gente tem do próprio Wealth Income, né, de 5 anos atrás, a média de 5 anos atrás, ele já está um pouquinho acima, né, 4,46 contra 4,39, aqui ele traz também outros benchmarks para fins comparativos, por exemplo, USA REITs, então ele está comparando aqui provavelmente a média dos REITs do setor, né, creio eu.
5,14%. Aliás, não acho que seja do setor, acho que seja de todos os REITs mesmo, que inclusive aqueles mais arriscados, que acabam elevando um pouquinho esse yield aqui, né? E também a renda fixa, né? Para quem não sabe, as bonds lá nos Estados Unidos são basicamente a renda fixa deles, né? E as bonds, as bills são aquelas rendas fixas de 1 ano, geralmente, e as bonds de 10 anos. Então, tá pagando aí 3,74% contra 4,46% desse REIT incrível. Agora, olhando um pouquinho para os dados financeiros, olha só que interessante, né? Ele tem um AFFO crescente, isso aqui é fundamental. Comentei com vocês em outros vídeos que a análise primordial em qualquer REIT é o crescimento do FFO dele, tá? Diferente aqui do Brasil, dos nossos fundos imobiliários, o indicador mais importante certamente é o FFO, beleza? Aqui a gente tem o FFO por cota também, né? Interessante ver esse crescimento orgânico acontecendo. Aqui as dívidas dividido pelos ativos, também é algo bem positivo. Veja que os ativos representam muito nesse fundo, né? Tá dando 35,2% essa divisão. Outro indicador impressionante, 98,9% de ocupação, ou seja, uma vacância de 1%, né, 1,1%. Pessoal, esse REIT possui 11.733 imóveis. É muita coisa, já comentei com vocês no começo do vídeo. Então pensem, mais de 11 mil imóveis estão ocupados no momento, né? Realmente surreal. Isso aqui traz uma segurança muito grande para o cotista, né? Bem interessante. Aqui, se a gente descer um pouquinho, a gente consegue verificar a diversificação no próprio portfólio do fundo, né? Desses 11.733, 11.615 estão nos Estados Unidos, mas ele também tem imóveis em outros países. Olha só que incrível, né? A gente comprando uma cotinha desse REIT, a gente está investindo aí basicamente em 4 países diferentes. Então a gente tem a maior parte nos Estados Unidos, tem mais de 100 imóveis aqui no Reino Unido, 7 na Espanha e 4 em Porto Rico. Então a diversificação aqui realmente é algo muito positivo. Percebam que ele tem aí 84% voltado para o retail, né? Mas ele também tem uma pequena parcela de inquilinos aí voltados para imóveis industriais. Tá? A gente vai verificar um pouquinho do portfólio dos inquilinos dele. Bom, antes da gente ver o portfólio aqui, vamos dar uma olhadinha no Fundamentei. Vocês sabem que eu gosto muito desse site, tá? Então a gente tem o histórico de preços que a gente já viu. Vejam que ele já foi negociado bem mais caro do que isso, né? Chegou a 74 recentemente, ou seja, é uma oportunidade de compra sim, né? Dado todo o histórico, toda a qualidade, quantidade que a gente viu de imóveis, realmente é uma oportunidade interessante. Inclusive, eu adquiri 2 cotinhas desse REIT no mês de fevereiro. Analisando aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nos números agora, tá? O patrimônio líquido dele, né, o equity, crescente. Isso é muito legal, né? Foi de 6 bi lá em 2015 para 25 bi, né, aqui em 2021, muito positivo. A receita também crescente, então vejo como é importante avaliar esses indicadores de forma crescente, né? Sempre crescendo a receita do fundo, nunca estagnando. O EBITDA também crescente, ou seja, aqui o EBITDA, né, é a receita antes da dedução dos impostos, da depreciação, etc. Então tá crescente também. Aqui a gente tem a receita operacional de fato, né, do fundo, aliás, do REIT, também crescente. Vejam só, sempre crescendo aqui com uma exceçãozinha aqui em 2020 por conta da pandemia, né, mais do que justificável, mas sempre crescente também. E aqui a gente tem o lucro líquido, né, que também é crescente, ó, de 140 bi, foi só aumentando, claro, tem alguns momentos aí de estagnação, mas é natural que isso aconteça no lucro líquido, né? Lembrando que nos últimos 5 anos aí ele performou muito bem em relação ao lucro líquido, beleza? Bom, olhando aqui outros indicadores, a gente percebe que ele tem um caixa de 188 milhões de dólares, né? Interessante, e tem uma dívida aí de 18 bi, né, de dólares. Também é uma dívida que no primeiro momento pode assustar, né? Porém a gente sabe que o fundo ele também gera muita receita, né? Então é natural que, sobretudo nos REITs, né, comentei em outros vídeos, que eles acabem se endividando, tá, ao longo do tempo. Isso é super natural lá nos Estados Unidos, nos REITs americanos, né? Então até aqui não é nada preocupante. Agora, a partir dos próximos indicadores, a gente tem que ficar de olho. E aqui a gente tem a dívida líquida dividido pelo lucro antes das taxas e das depreciações. Então perceba que até 2011, né, ele vinha sob controle, lembrando que esse indicador aqui até 6, né, costuma ser algo aceitável para os REITs. Acima de 6 já é um resultado que a gente tem que ficar de olho, tem que acompanhar, né? Então aqui em 2012 ele subiu, foi para 7,1, depois teve uma redução, né, foi caindo, subiu novamente para 6,2 em 2016, caiu e em 2019 subiu e manteve aqui acima de 6, né? Chegou aí em 2021 fechando a 11
E agora no último trimestre divulgado, né, no terceiro trimestre divulgado de 2022, ele conseguiu reduzir de novo. Então assim, é um indicador que a gente tem que ficar de olho sim, né, claro. A gente está falando aí de todas as dívidas que o fundo possui, se ele está conseguindo gerar caixa para poder ir quitando essas dívidas, tá? Aqui a gente tem o FFO dele, comentei mais cedo, que é o indicador mais importante de analisar no REIT. Vejam que ele a princípio crescente, né? Isso aqui é fundamental. Sempre que você verificar um REIT que está com FFO decrescente, caia fora. Basicamente é isso. Uma coisa é ele ter por exemplo, aqui 178, 110 e depois voltar a crescer, ó, 161, 195, 236, entendeu? Agora o problema é se ele começar a cair repetidamente, né? 110, 100, 90, 80, aí é preocupante, tá? Isso aí é algo para ficar de olho, bastante de olho na verdade. E aqui a gente tem o payout dele que eu comentei anteriormente, né? Que gira em torno aí de 80, 90%. Tem alguns REITs que acabam entregando mais de 100% e acaba sendo um pouquinho preocupante, né? Que é preciso que tenha esse equilíbrio aí de receita para poder manter o fluxo de caixa positivo. No caso desse REIT especificamente, ele está indo muito bem nesse sentido. Então, fazendo um resumo geral dos números, eu vejo com muitos bons olhos, tá? Vamos acompanhar aí como que vai se comportar a dívida líquida sobre o EBITDA. Espero que ele consiga reduzir isso aqui, chegar em 5, 4, já vai ficar bem mais confortável, né? Vamos acompanhar aí nos próximos meses. Porém, né, pessoal, o histórico desse fundo, desse REIT, fala por si só. E para finalizar o vídeo, não quero que ele fique muito longo, quero comentar com vocês sobre alguns dos inquilinos aqui, tá? Vou até dar um zoom. E aqui a gente tem os 20 maiores clientes desse REIT. Olha só que incrível, pessoal. Olha o nível de cliente que esse REIT possui. A gente tá falando de Dollar General, Walgreens, 7-Eleven, Dollar Tree, FedEx, Sainsbury. Gente, isso aqui é surreal, né? Walmart, Red Lobster. Gente, são empresas muito consagradas já, tá? Extremamente grandes, com um market cap impressionante também. Então, assim, isso traz muita segurança para esse REIT. Fora que a gente está falando que o maior inquilino aqui desse REIT possui 4,2%, né? Ou seja, ele é extremamente diversificado. Ele possui outras centenas aqui, talvez, de inquilinos, tá? Com uma porcentagem menor do PL. Então, assim, só tem elogios para esse REIT. Beleza? Aqui a gente tem um pouquinho da diversificação, que a gente já falou, né? 84% retail, 13% industrial e 1,5% outros. Aqui a diversificação geográfica, olha só que interessante, ele está em vários estados, no Texas, no Reino Unido, na Califórnia, Illinois, Flórida, Ohio, Geórgia. Gente, é muita diversificação, é muito patrimônio, é muito imóvel, é muito cliente. Isso aqui é incrível, beleza? Eu acho que era isso que eu queria mostrar. Poderia ficar aqui mais 20 minutos falando do fundo, de outros indicadores aqui importantes, porém eu não quero que o vídeo fique muito longo, eu queria só apresentar esse REIT para vocês que vocês se interessem em investir no exterior. Eu acho que esse é o ponto mais importante, diversificar o patrimônio, né? Possuir investimentos em moeda estrangeira. Eu acho que isso tende a ser muito positivo nos próximos anos, não só nos próximos anos, mas no contexto geral. É sempre bom diversificar, né? Seja em fundos, em ações, vou trazer inclusive ações americanas aqui, stocks. Então a ideia é sempre diversificar para mitigar os riscos, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Sei que é um pouquinho maçante, talvez um pouco diferente para quem não investe no exterior ainda, mas espero que vocês tenham gostado, porque realmente eu gosto muito desse REIT, acho que ele tem muitos pontos positivos e considere investir no exterior, beleza? Considere investir no exterior. Muito obrigado, gente, até a próxima.